Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Dialogando com as Ideias. E hoje nós não vamos falar da Palavra de Deus, nós vamos falar sobre um tema secular, que este é o propósito do canal, Dialogando com as Ideias, para que haja uma elasticidade e uma expansão maior do diálogo das ideias e dos argumentos, mas sem deixar a palavra de Deus fora disso. Sempre haverá estudos, sempre haverá reflexão da palavra, mas também em outras áreas do conhecimento. Eu aqui estava lendo uma matéria na internet. Confesso para vocês que eu não sei se é fake ou não. O que acontece? O exército britânico ele quer reduzir em 10 mil o número de seus soldados. Ele quer reduzir. Mas ele vai reduzir e vai substituir esses 10 mil por quem? Esses soldados humanos. A ideia do exército britânico é substituir esses 10 mil soldados humanos combatentes por robôs, drones e outros equipamentos assim utilizados nas Forças Armadas. Então, depois que eu li essa matéria e comecei a ruminar com as ideias e dialogar com as minhas ideias aqui, no entanto que lá na matéria tem para quem assistiu o filme Exterminador do Futuro, que é da década de 80, está lá ele descaracterizado de pele, só a máquina por baixo, e lá está a matéria escrita lá. Então, desde a década de 80, o Exterminador do Futuro ele se tornou sucesso. Todos assistiam. Eu assisti dezenas de vezes mesmo, meus irmãos, as pessoas as quais são fã do Arnold Schwarzenegger dentro dos filmes Exterminador do Futuro, assistem até hoje, novos filmes têm sido lançados por ele aí. Então, a partir da década de 80, o medo de robôs assassinos deixou de ser algo exclusivo das comunidades, dos fãs de ficção científica, para se tornar algo existente até mesmo naquelas pessoas que não são ligadas aos avanços tecnológicos. Quando esse filme ele foi lançado, as pessoas já criaram em sua mente, olhando lá numa expectativa do futuro, que poderia haver algo desse gênero. Então, a gente vê isso na série do filme O Exterminador do Futuro e na série As Crônicas de Sarah Connor, que também ela é uma protagonista do filme O Exterminador do Futuro. E o que acontece? Ali também, eles são máquinas, eles são robôs assassinos que o futuro envia para mudar o presente para que tenha uma mudança no futuro. Então, o futuro manda o exterminador para o presente, para o passado, para que mudanças sejam feitas para que lá na frente eles não caiam no caos e no fim do mundo. Então, existe vários filmes aí do Exterminador do Futuro, com o protagonista Arnold Schwarzenegger. Só que tem um detalhe muito importante nesse filme, que ao valorizar muito a máquina, muito a inteligência do robô, a eficácia, a eficiência do robô, eles começam a dar muito crédito a isso, começa a colocar o robô acima de tudo e querendo fazer isso. Quanto mais eles fazem, mais eles querem fazer. E o que vai acontecendo gradativamente? O robô vai se tornando autônomo. O robô ele vai se tornando com uma inteligência artificial
muito avançada e altamente perigosa. É isso que acontece no filme do Exterminador do Futuro, e é um perigo. E essa inteligência artificial, ela é chamada de Skynet. No entanto, que a Skynet, ela atua dentro das redes de computadores, dentro das redes Cybernet. Então, por ali, ela invade, a Skynet é um vírus que invade os programas do computador e torna-se autônomo, como uma inteligência artificial a tomar as suas próprias decisões, até mesmo com relação aos seres humanos. Os seres humanos perdem o controle sobre as máquinas, e as máquinas começam a guerrear contra os humanos, e aí começa a partir para o fim do mundo. Até aí tudo bem, pessoal? Para nós entendermos aí? Então, afinal, por que isso acontece? Por que é vantajoso os países investirem mais na tecnologia cibernética, em robôs, em drones? Hoje nós temos drones aí que surpreendente. Nós vemos lá nos Estados Unidos os drones que possuem mísseis. São coisas assim fascinantes. Então, os robôs eles são mais fortes, são mais resistentes e muitas vezes eles possuem uma capacidade de processamento de informações maior do que as dos seres humanos. Entende? Conforme ele vai se aperfeiçoando, ele vai crescendo, o ser humano vai colocando as inteligências ali e ele vai se tornando autônomo com aquela inteligência superficial, ele acaba se sobrepondo ao ser humano. Então, os que os impediria de nos matar, quem impediria um robô desse com a autonomia, sendo autônomo, com uma inteligência artificial para tomar as decisões próprias? O que impediria eles de nos matar? E isso, na verdade, é que nada impede de nós refletirmos aqui que há décadas eles já existem, viu? Porém, essas informações, elas são confidenciadas porque você não encontra dentro da internet. Por que você não encontra dentro da internet? Por desconhecer certas categorias de internet. Quando nós falamos em internet, eu vou acessar a internet. Imagine um iceberg. Lembra do filme? O filme com o Leonardo DiCaprio lá, navio. Não me recordo agora o nome do filme, desculpa, gente. Mas enfim, aquele navio bate no iceberg. O iceberg, quando ele está lá, é só a ponta dele que está para fora. O iceberg por completo mesmo está submerso. Correto? Então, a internet é isso. A internet, se você acha que na internet tem muito conhecimento, você tem um mundo nas mãos, você não sabe ainda, você não sabe 10% do que você tem. Você só sabe 10%, porque o verdadeiro espaço mesmo está submerso. Me lembrei do filme agora, o Titanic. Então, eu estou fazendo uma analogia com o filme Titanic, junto da internet, para dizer, porque o navio se choca contra o iceberg, e nós sabemos que o iceberg, a maior parte da sua estrutura está submersa e não para fora. Mas, Rodrigo, então, se eu só sei 10% e a internet não é tudo isso que você está falando, eu encontro de tudo na internet, eu tenho um mundo nas minhas mãos, o que mais que tem? Existe internet, existem intranet, extranet, darknet ou deep web. Darknet e deep web são o mesmo tipo de internet. Qual que é a internet? A internet é essa que você acessa aí com um IP
o protocolo, você pode ser rastreado e tudo mais. A intranet e a extranet são trabalhadas com empresas. Por exemplo, nós temos uma empresa ali, e o que é a intranet para aquela empresa? São as ideias confidenciais de alto sigilo especificamente daquela empresa. Então isso se chama intranet. Quando você vai acessar o computador dentro daquela empresa ou entrar em outro site, ele não vai. Ele só se limita aos trabalhos de dentro daquela empresa, porque são informações sigilosas que dali não pode vazar. E a extranet? A extranet é quando uma empresa que utiliza a intranet faz uma parceria com a outra empresa e começa uma troca de dados entre aquela rede. Então aí fica a intranet e a extranet. Por quê? Porque da intranet ela está jogando agora para aquela outra empresa. Entra no conceito de extranet. Deu para entender, pessoal? Tudo bem até aí? Então vamos ruminar mais um pouquinho das nossas ideias aqui. Então, a troca da expectativa bélica, ela está acontecendo no momento de mudança no mundo. As pessoas, os países, estão investindo nesse cenário militar mundial. Cada vez mais as batalhas estão por aí, com armas de fogo, bombas e trincheiras, que dão lugar aos ataques virtuais com as novas tecnologias de intimidação e cibernética. Neste momento presente, pode estar havendo uma guerra mundial e você não está nem sabendo. Por que você não está sabendo? Porque não é como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Os países agora, eles estão investindo em tecnologia, em inteligência artificial. Entende? A guerra, ela é cibernética. Então, para ilustrar um pouquinho do que eu estou falando, a gente pega aí a Covid-19, há algumas conspirações que relatam que esse vírus foi criado dentro de um laboratório, correto? Algumas conspirações. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele tem, segundo ele, comprovações da investigação do FBI e da CIA que realmente esse vírus ele foi criado dentro de um laboratório com fins específicos. Se é verdade, se não é, isso eu não sei. Ele teria que provar isso, que até agora eu não o vi, mas segundo ele, o FBI e a CIA têm provas contundentes com relação a isso. Então, a mudança ela pretende fazer o quê? Enfraquecer o exército britânico, entendeu? A mudança não pretende... Aliás, desculpa. A mudança do exército britânico que eles estão fazendo não pretende enfraquecer, mas sim fortalecer com a robótica, com os robôs. Porque nós vemos muitos vídeos aí, inclusive aí os mais superficiais no YouTube, que os robôs eles estão se aprimorando cada vez mais. Então, com esse objetivo, as forças armadas elas iriam criar soldados compatíveis com a realidade global, onde o uso de drones já se mostra aí eficaz, eficiente, extremamente em missões de patrulhamento. Missões de patrulhamento, o drone está lá, ó, rodando, roda a cidade inteira rapidinho. Faz o serviço que 50 viaturas não faz ao mesmo tempo. Então, este ataque, esses robôs, eles são cada vez mais utilizados no desarmamento de bombas e no enfrentamento de ambientes hostis. Também tem a sua relevância, tem a sua devida utilidade. Há aquele que pensa que isto é de agora, mas não. Isso já vem desde a década de 50. Toda essa mudança, ela nos surpreende, porque está chegando essa novidade ao nosso conhecimento agora. Mas as Forças Armadas, elas
de vários países aí já utilizam drones desde a década de 50 e também durante a Segunda Guerra Mundial. E provavelmente você não sabia disso, mas agora você sabe. Então existe um matemático chamado Norbert Wiener. Ele começou a estudar como que a cibernética poderia ser usada da melhor forma possível, com performance, com eficácia, com eficiência em prol do soldado humano. Ou até mesmo tirá-lo ali completamente de um campo de batalha se necessário e ser substituído por um robô. E ele começou a estudar a cibernética. Porque agora nós não estamos vendo muitas guerras por aí. As guerras, elas são biológicas, virais, cibernéticas. Eu quero voltar um pouquinho quando eu estava falando de internet, intranet, extranet, darknet e deep web, que lá, aqui no computador, você tem a internet, que é a ponta do iceberg. Rodrigo, mas o que é então o que está submerso? A deep web. Mas eu não aconselho você entrar, eu nunca entrei. Por quê? Porque a deep web é um mundo de ninguém, é uma terra de ninguém. Ali você compra o que você quiser, entendeu? Ali tem mortes ao vivo, pessoas sendo degoladas, sabe esses vídeos que acabam viralizando aí a internet? O cara lá em cima de uma caminhonete dando um tiro de .50 na cabeça do outro lá e se arrebentando com tudo. São exatamente esses vídeos que as pessoas baixam lá da Darknet ou da Deep Web e acaba saindo aí pelos WhatsApps da vida aí. Então ali, nessa terra de ninguém, por que eu digo terra de ninguém? Porque quando nós estamos aí mexendo com a internet, nós utilizamos o navegador, o Google Chrome, o Internet Explorer, Mozilla, mas para você navegar dentro da Deep Web, que é uma terra de ninguém e também é proibido, você utiliza um provedor chamado Tor. O que o Tor vai fazer? O Tor vai camuflar o IP, o registro do seu computador, para que você não seja identificado. Então quando a Polícia Federal, essas pessoas esses doentes mentais que trabalham com pedofilia e essas coisas todas, compra de droga, armamento e coisa e tal, quando eles acessam a Deep Web e a polícia já está quase ali pegando o cara, o que acontece? Automaticamente toda aquela rede de dados dele é passado para outro servidor. Ao mesmo tempo que aquele servidor está aqui no Brasil, ele pode estar lá na China. Então não tem como. É uma correria. É o gato atrás do rato o tempo todo. Mas em algumas vezes eles pegam. Eles têm pessoas muito bem treinadas, muito bem qualificadas, os hackers lá. Eu sugiro um filme para vocês entenderem melhor essa ideia. E esse filme ele se encontra no YouTube. É chamado Invasores. Nenhum sistema está a salvo. Invasores. Nenhum sistema está a salvo. Veja esse filme. Aprenda com esse filme, é maravilhoso, é um filme de aventura, é um filme inteligente, eles transmitem ali muita inteligência, muito conteúdo aí pra gente, então vale a pena você assistir. Então, esse matemático, esse Norbert Wiener, ele começou a estudar, e nos estudos ele desenvolveu uma técnica que ele denominou feed loop. O que é feed loop? Aliás, feedback loop. Feedback é um entretenimento, correto? É um entretenimento. Feedback, nós conversamos aí, nós temos um diálogo. E loop, em inglês, é um ciclo. Ou seja, em que era possível introduzir no banco de dados de uma máquina certas variações que ela pudesse fazer com uma certa precisão mais acertada no futuro. Ou seja, eles estavam dando autonomia para aquela máquina. E desta técnica resultou o que hoje nós conhecemos como aprendizado de máquina, que permite o desenvolvimento do quê? Da inteligência artificial cada vez mais avançada. É nesse cenário que nós vivemos.
Agora, eu quero finalizar esse vídeo com a seguinte pergunta. Eu quero finalizar esse vídeo com uma explanação rápida e também depois com uma pergunta. Primeiro, a minha explanação. Os países, eles não querem lutar mais corpo a corpo. Eles querem agora, a guerra é cibernética. Ela é biológica. As coisas estão acontecendo debaixo dos nossos narizes e nós não temos o conhecimento porque nós não estamos ali atualizados, lendo, buscando as informações necessárias para o nosso crescimento. E a pergunta que eu faço agora, tantos países com armamento bélico, eu não sei se... Esses tempos atrás eu estava olhando aqui pela internet quais são os países que possuem mais armamentos bélicos. Eu não me recordo de todos, porque tinha lá o número 1, 2, 3, mas eu vou citar aí os Estados Unidos. Os Estados Unidos é temido pelo seu armamento bélico. As melhores tecnologias estão ali. Ainda que possam colocar Coreia do Norte, Coreia do Sul, sei lá quem, ou que país, a potência mundial financeira se chama Estados Unidos. Se eles não têm, eles compram, eles fazem, eles mandam trazer da onde for, para ser a maior potência. Certo? E tudo através do quê? Tecnologia cibernética e inteligência artificial. Até que ponto o ser humano vai deixar essa inteligência artificial autônoma, dona de si mesmo, para tomar as suas próprias decisões? Com base em quê? Em que tipo de pensamento? Ético, moral, cultural? Vai ter um banco? Será que não pode acontecer, como no filme do Arnold Schwarzenegger, da década de 80, O Exterminador do Futuro, com a Skynet se tornar autossuficiente e começar a tomar decisões próprias? E você viu qual que é a primeira ameaça contra a Skynet? São os seres humanos. A ideia da Skynet é exterminar com os seres humanos. Então, os países hoje, por trás desta fisionomia, por trás daquela máscara do Guy Fawkes que eu coloquei aquele dia aqui, por trás dessa máscara que você vê, há muitas ideias ali as quais nós desconhecemos e que tem muito país aí investindo em armas biológicas, armas bélicas aí, ao invés de tratar da saúde. Aí, fomos pegos de surpresa. Ao vírus aí, ao Covid-19, tá matando. Foi uma rasteira. Fomos pegos. E depois começou aquele investimento agora em saúde pública. Outros fatores semelhantes a este ainda pode acontecer. Por isso que nós temos que estar sempre atento. O país, ele tem que olhar para o futuro, sim. Ele tem que investir no armamento, mas não apenas no armamento. Entende? Porque e se a Skynet, vamos dizer assim, tomar conta? Porque o ser humano, ele acredita tanto na cibernética, tanto no robô, tanto na inteligência artificial, que ele vai deixando, conforme vai dando certo, ele vai deixando. E quando você está criando algo e está dando certo, o que você faz? Você deixa. Você não mexe naquilo que está certo. Tá bom, tá ótimo, não vou mexer não. Vai mexer aqui, vai estragar. Vamos deixar até que ela se torna autossuficiente contra os seres humanos. Eles perdem o controle, eles perdem a manipulação e de manipuladores passam a ser manipulados e marionetados por um sistema cibernético a qual eles desconhecem, que pode vir até de outro país contra um país como o nosso, ou em outro país aí, tendo uma guerra mundial. Tudo bem até aí, pessoal? Quero deixar aí essas palavras para vocês e quero encerrar com um texto da palavra de Deus, que ela se encontra lá no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 31, que diz assim:
Os cavalos são preparados para a batalha, mas a verdadeira vitória, ela vem do Senhor. Não adianta nada ter investimento e não ter sabedoria. Não adianta nada ter dinheiro para investir em armamento bélico, eficazes, funcionais, eficientes, mas se não tiver um crânio por trás daquilo ali, que tem uma inspiração e a sabedoria para saber conduzir tudo isso. Então, fique aí essa reflexão das ideias para você e para mim, e que outros diálogos acerca disso sejam bem-vindos. Não se esqueça de inscrever aí no canal, Dialogando com as Ideias, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, na sua rede social, e que Deus assim nos abençoe e floresça em nossas mentes cada vez mais aí conhecimento para que possamos dialogar dia a dia, e que esse vídeo seja disseminado para os maiores lugares e alcançar o maior número de pessoas possível. Um abraço, fiquem com Deus.